Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor, aleluia. Esse hino que nós cantamos, o C67, tem muito a ver com o encargo dessa semana, do alimento diário, né? Nós estamos, irmãos, vocês sabem, nós estamos aqui na série O Coração da Bíblia, e o tema desse fascículo aqui é o Evangelho. Então, irmãos, aqui nesta mensagem 6, a relação entre a obra e a igreja. Enquanto eu estava lendo, eu tentei identificar qual é a relação da obra com a igreja. Eu não sei se vocês repararam, o irmão Pedro, nessa mensagem, ele não mencionou coisas assim, pontos, né? Ponto A, como é que deve ser a relação da obra com a igreja? Ponto A deve ser assim, ponto B assim, ponto C assim. Irmãos, ele focou no aspecto da vida. E eu toquei tanto nessa mensagem, porque, irmãos, se nós tocarmos na vida, e a vida está na palavra de Deus, a coisa vai fluir. As coisas vão acontecer. A igreja em Filipos, nós lemos os 2 versículos introdutórios da carta, né, de Paulo aos Filipenses. Essa igreja, irmãos, tinha um relacionamento muito bonito com o apóstolo, tá certo? Ela era uma com o apóstolo no que ele falava, no que ele fazia, sustentava o apóstolo. Então você vê ali, irmãos, que um relacionamento normal entre a igreja e a obra é exatamente assim. Claro, no aspecto administrativo, a obra tem os cooperadores, hoje, nos dias atuais, nós chamamos cooperadores, né? E na igreja tem os presbíteros no aspecto administrativo. Mas, irmãos, no fundo, igreja e obra, elas se mesclam. Basta estar no fluir de Deus, basta estar no falar de Deus. As coisas se misturam porque é assim, é algo orgânico, é conforme Deus ordenou, irmãos. Não é de acordo com a percepção do homem ou a vontade do homem, mas é de acordo com a percepção e a vontade de Deus. Ele vê as coisas de determinada forma e quer executar. Por isso ele precisa dessa junção, irmãos, da vida da igreja com a obra. E o ponto importante, irmãos, nessa mensagem, dentre tantos pontos, o irmão André ainda vai discorrer mais, tá? Mas eu queria só falar alguns pontos para começar. A questão do encabeçamento, irmãos. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deixou claro que Deus deveria ser o cabeça deles, tá certo? Vocês sabem a história, o homem caiu em pecado e deu no que deu. Resultado disso, o homem perdeu o encabeçamento de Deus, irmãos. Hoje é só você olhar para a sociedade, é só você olhar para onde você mora, a nossa cidade, o mundo. Deus não está encabeçando aí fora, irmãos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A partir do momento em que o homem desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, ele se tornou uma pessoa que decide por conta própria. Ele sabe decidir. Ele não precisa mais de Deus para decidir por ele. Ele não precisa mais de Deus para ser o provedor dele. Irmãos, para restaurar a normalidade do universo, Deus precisa de um grupo de pessoas que reconhece que sem Deus como meu cabeça, eu não consigo fazer nada. Então, irmãos, que nessa manhã o Senhor fale forte conosco, para nós percebermos quem é o nosso cabeça. E quando a gente fala cabeça, irmãos, é cabeça em todas as coisas. Ele quer ser o cabeça no viver da igreja. Ele quer ser o cabeça no nosso viver diário também. Porque afinal de contas, irmãos, o nosso viver diário está incluído, no viver da igreja. Eu não posso falar que no meu trabalho eu sou uma pessoa, na vida da igreja eu sou outra pessoa. Irmãos, o viver da igreja inclui a nossa vida social lá fora, trabalhando com os nossos vizinhos, amigos. Lá eu sou o viver da igreja para eles. Eu estou mostrando para eles o que é o viver da igreja.
Nas reuniões também, claro. Na minha família também. Então, irmãos queridos, o viver da igreja inclui não só aqui as reuniões, ele inclui todo o meu viver, social, familiar, batalha espiritual. Esse é o viver da igreja. Irmãos, neste viver da igreja, Cristo é o cabeça. Não sou eu o cabeça, não pode ser nenhum homem o cabeça. Somente Cristo pode ser o cabeça. E para Ele ser o cabeça, irmãos, nós precisamos nos voltar para Ele. Eu volto em Gênesis, quando o homem desobedeceu a Deus, irmãos, e deixou Deus de lado, ele simplesmente assumiu uma posição que não deveria ter. A Bíblia fala, irmãos, que Deus é o nosso marido. Na tipologia, irmãos, o marido é o cabeça da esposa, tá certo? O marido é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, essa figura do homem e da mulher indica que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Portanto, nós que somos a igreja de Deus, não podemos fazer as coisas independentemente dele. Nós não podemos achar que podemos fazer as coisas. A consequência, irmãos, dessa distância, desse distanciamento de Deus, é que o homem então acha que sabe tudo, acha que pode tudo, acha que consegue tudo e batalha para fazer as coisas pela sua força, pela sua competência, de acordo com a sua habilidade. Irmãos, nós não queremos ser assim. Nós queremos ser um povo que é reconhecido pelo nome do Senhor. Nós invocamos aquele, irmãos, que é o nosso cabeça, e nós invocamos esse nome porque reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer. Ainda que o mundo aí fora, irmãos, não tenha esse viver, não queira saber do Senhor, até ridiculariza aqueles como nós que buscam o Senhor, não importa. Nós sabemos quem é o cabeça da igreja. Nós sabemos quem é o nosso cabeça. Irmãos, acho que ontem na reunião, foi muito interessante, uma irmã compartilhou. Quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, Deus permite que situações cheguem para nós, para que nós reconheçamos quem é o cabeça na nossa vida. Irmãos, parem para pensar, quantas vezes você já fez determinada coisa na sua vida sem consultar o Senhor, sem ter o Senhor como seu cabeça? Eu falo por mim, irmãos, todas as vezes em que eu fiz as coisas sem ter o Senhor como meu cabeça, eu vou confessar para vocês que eu dei com a cara na parede. Já passou por isso também? E Deus permite que essas situações aconteçam, irmãos, porque são nessas situações, quando você faz as coisas achando que você sabe, que você consegue, você erra, aí Deus mostra para você, está vendo? Você não me buscou para fazer as coisas. Qual foi o resultado disso? Irmãos, você pode ver aí fora pessoas sendo bem-sucedidas no mundo, trapaceando, roubando, fazendo coisas ilícitas. E você fala, puxa vida, essa pessoa faz tudo errado e se dá bem na vida. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Se você tentar fazer essas coisas como Deus te ama, é bem provável que Deus te repreenda de uma forma severa até, para que você se arrependa e reconheça quem é o seu cabeça. Ó Senhor Jesus, isso aconteceu, irmãos, com o povo de Israel. Também no Alimento Diário foi mencionado Jeremias capítulo 2, versículos 11 até o 13. Eu vou ler, irmãos, na Nova Atualizada, tá? Talvez seja um pouquinho diferente da sua versão. Eu vou ler na Nova Atualizada. Jeremias 2, versículo 11. Olha que rico, irmãos. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Irmãos, tem pessoas que têm deuses aí fora, e não trocam esse Deus por nada. Acredita que aquilo é um Deus, pode ser o trabalho dele. Irmãos, tem pessoas que para ela, o trabalho é o Deus dela. Você conhece alguém assim? Que vive para trabalhar? Não trabalha para viver.
vive para trabalhar. Trabalha 24 horas, 7 dias da semana. Quantas pessoas você já viu assim? Então, o Deus dessa pessoa é o trabalho. E ele não abandona isso. Mas, irmãos, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. O povo de Israel aqui, irmãos, tinha deixado o Senhor como seu cabeça, como seu marido. E versículo 12 diz assim: fiquem espantados com isto, ó céus. Irmãos, trocar o Senhor por qualquer outra coisa, seja o seu trabalho, seja sua empresa, seja o seu futuro brilhante. Irmãos, colocar estas coisas na frente do Senhor faz com que você esteja encabeçado em você mesmo. E isso, irmãos, nós vamos ler mais para frente o que é exatamente essas coisas. O que são essas coisas? Irmãos, o Senhor não deve ser trocado por nada. Nós devemos ter isso muito claro. O encabeçamento de Deus lá em Gênesis deve continuar hoje na vida da igreja. E eu já adianto para vocês, irmãos, pela eternidade Deus vai ser o cabeça de todas as coisas. Então, irmã Júlia, vamos hoje já ter o Senhor como nosso cabeça na prática, no dia a dia. É a melhor coisa, não é verdade, irmãos? E por isso que ele fala aqui, ó, fiquem espantados se alguém trocar o encabeçamento de Deus por qualquer outro encabeçamento. Irmãos, é uma coisa para ficar espantado. É para a gente falar, como é que pode? Irmãos, vamos aplicar isso para nós mesmos. Como eu posso ficar longe do meu cabeça? Como eu posso ficar longe da vontade do Senhor? Porque, irmãos, o Senhor é maravilhoso. Ele cuida de nós nos detalhes da nossa vida. Você concorda com isso? Deus tem cuidado de você, sim ou não? Ele tem cuidado de nós. Mas, irmãos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós cantamos um hino ontem, quanto mais perto estás, tão mais querido és. Lembra desse hino? Quanto mais perto, pode cantar. Estás, tão mais querido és. Só até aí. Quanto mais perto nós estamos do Senhor, irmãos, mais querido Ele é para nós. Eu tenho certeza que você ama mais o Senhor hoje do que quando você conheceu o Senhor pela primeira vez. Irmãos, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e mais conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é o nosso cabeça. Agora, irmãos, quanto mais perto do Senhor nós estivermos também, a gente vai perceber que Ele também tem uma necessidade. Ele também tem um desejo no coração dEle. Irmãos, e é essa percepção que nos leva a querer servir ao Senhor. Irmãos, é aí que a obra acontece. Quando nós estamos nesse relacionamento maravilhoso com o Senhor, desfrutando da palavra do Senhor, por meio da leitura da Bíblia, leitura dos livros espirituais, irmãos, quanto nós ganhamos desse Senhor maravilhoso. E ganhamos mais e mais o amamos. E quanto mais nós o amamos, irmãos, mais nós percebemos que Ele também tem a sua necessidade. Irmãos, o Senhor Jesus precisa que ocorra o progresso do Evangelho. O Evangelho, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Depois você lê Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4. Ali fala o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o Filho de Deus. Então, quando a gente prega o Evangelho, sabe o que a gente está fazendo? A gente está falando de uma pessoa maravilhosa, que nos preencheu, que é o nosso cabeça, que satisfaz todas as nossas necessidades e que agora eu quero apresentar para você. Sabe por quê? Porque Ele é maravilhoso. Para de bater a cara na parede, buscando coisas que não são o Senhor. Você não vai se satisfazer se você estiver sem o Senhor. Irmãos, as pessoas precisam ouvir esse Evangelho. Na nossa experiência, irmãos, eu posso falar por todos aqui, eu tenho certeza. Na nossa experiência, nada nem ninguém pode nos satisfazer tanto quanto o Senhor Jesus. Nós somos criados para sermos enchidos por Ele, irmãos. Então, só Ele pode nos satisfazer, nos dar a verdadeira satisfação. Bom, mas voltando aqui para o povo de Israel, eles tinham abandonado o Senhor. E versículo 12 então falou, fiquem espantados com isto. Irmãos, abandonar o Senhor, deixar o Senhor é motivo de espanto.
que nós fiquemos espantados no nosso dia a dia, né? Se a gente ficar longe do Senhor. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Olha o 13, irmãos. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva. Irmãos, o povo abandonou o Senhor, que é a fonte de água viva. Se tem uma necessidade básica que nós temos, irmãos, uma delas, uma das mais importantes, é beber. O Senhor é a fonte da água viva para nós bebermos o tempo todo. Abandonar essa fonte, irmãos, é morrer de sede. É ficar seco. Então não vamos abandonar essa fonte de água viva. Irmãos, e cavaram cisternas rachadas, rotas, está escrito aí na sua versão, né? Aqui está escrito assim, ó, cisternas rachadas, que não retém água. Cisterna, né, irmãos, é um poço. Imagina um poço que você faz para reter água, para você poder pegar a água ali de dentro desse poço. Mas esse poço, irmãos, está roto, ou esse poço está rachado. Irmão, você bota a água lá dentro, a água vai embora. Essa é a realidade de uma pessoa que fica longe do Senhor, irmãos. Ela pode até se esforçar para fazer as coisas, ela pode até cavar um poço, mas aquele poço está rachado. E por mais que ela faça, aquele poço nunca vai satisfazer aquela pessoa, porque está rachado, a água está indo embora. Irmãos, vamos cavar uma cisterna que não seja rachada, né? E isso só tem um jeito, é buscar o Senhor e a sua palavra. Apocalipse, Senhor Jesus, versículo 22. O irmão Yudeu leu esse versículo no tutorial dessa semana. Capítulo 22 de Apocalipse, irmãos. Sabe o que nós vamos ter pela eternidade, irmãos? Está aqui em Apocalipse 22. Então, versículo 1. Então, o anjo, perdão se estiver errado, errado não, desculpa. Perdão se estiver diferente da sua versão, tá? Porque as duas estão certas, ok? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Irmãos, lá na Nova Jerusalém, nós vamos ter para sempre um rio fluindo. Um rio fluindo, é o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então, irmãos, olha quem é o Senhor para nós. Do trono dele, irmãos, flui um rio. Esse rio mata toda a nossa sede. O que nós precisamos é beber desse rio. Hoje nós precisamos beber desse rio. Irmãos, lá no reino, nos 1000 anos, nós vamos estar bebendo desse rio. Na Nova Jerusalém, nós vamos estar bebendo desse rio. Amém? No meio da praça, versículo 2, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Irmãos, então no centro da praça tem a árvore da vida, e essa árvore da vida é a videira, né? É tipificada pela videira. Ela se expande, à medida que o rio corre pela Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém tem um formato de cubo, né? E é uma espiral assim, ó. Então o rio e a árvore da vida sai lá do meio, do trono de Deus, da praça, sai ali do meio, e o rio vai fluindo assim, ó, por toda a Nova Jerusalém. E a árvore da vida, irmãos, de um lado e do outro do rio, também por toda a Nova Jerusalém. Irmãos, isso quer dizer que não importa onde você estiver na Nova Jerusalém, você vai ter o fluir do rio da água da vida e a árvore da vida para você. Nós vamos estar, irmãos, para sempre bebendo do Senhor, comendo do Senhor. É isso que isso aqui quer dizer, irmãos. Ó Senhor Jesus, para sempre, para sempre. Então, irmãos, essa visão de Apocalipse é muito boa, mas ainda está um pouco longe de nós. Antes da Nova Jerusalém tem um reino. E hoje nós estamos vivendo a vida da igreja. Irmãos, na vida da igreja, nós precisamos tomar a palavra do Senhor como alimento para nós. Isso foi muito falado nessa semana do alimento diário também. A palavra do Senhor, irmãos, precisa ser alimento. A Bíblia,
os livros espirituais, tá certo? Irmãos, isso aqui é um conjunto maravilhoso. A Bíblia é o livro dos livros, é o mais importante. E os livros, irmãos, nos ajudam a desfrutar do que está aqui. Esses daqui, esses livros mostram para nós, irmãos, a direção que Deus está dando para o seu povo hoje. Irmãos, esses dois juntos fazem. Esse aqui é o alimento diário, né? Mas você pode pegar os outros livros que a editora publica. Irmãos amados, tudo para que nós ganhemos mais da palavra do Senhor, tudo para que essa vida do Senhor seja mais transmitida para dentro de nós. Lá na eternidade vai ser assim. Mas hoje também, irmãos, hoje nós precisamos desfrutar dessa palavra tão rica, tão maravilhosa. Por meio do nosso espírito, tirar a vida que está dentro dessa palavra. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, sabe o que vai acontecer? Um viver normal da igreja, onde a obra e a vida da igreja caminham juntas. Sabe? Precisamos disso, irmãos. Esse é o caminho do Senhor para nós. Amém? André? Graças ao Senhor, a palavra do Senhor é muito rica, né? Sozinha não dá para esgotar o assunto. Bom, Ulisses já falou do encabeçamento e eu vou seguir nessa linha. O que Deus quer é encabeçar todas as coisas no universo, né? E Deus tem, e por causa da queda do homem e tal, o homem perdeu esse encabeçamento. Então Deus quer restaurar esse encabeçamento, né? Então, Deus entrega a sua obra, Ele tem sua necessidade, né? Então entrega a sua obra ao seu Filho, o Cristo, amém? Então, hoje Cristo é a cabeça da igreja. Lá em Efésios 1:10 fala assim, de convergir nele todas as coisas. Essa palavra convergir também pode ser reunir ou encabeçar, amém? Então, imagina, tudo aqui é um montão de esparramados, de objetos esparramados, inclusive nós éramos totalmente descabeçados, né? E desencabeçados. Então, a intenção de Deus na sua obra então, Cristo por cabeça, reunir todas as coisas nele. Então, ele vai se tornar o único cabeça no universo. Para isso, Deus conta com a igreja. Amém? Deus conta conosco, um grupo de pessoas que foram salvos, que receberam a salvação de Cristo e agora fomos redimidos, estamos inseridos no plano de Deus. Aleluia. Bom, e Deus quer então hoje a edificação. No processo da vida da igreja chama-se edificação. Amém? Então, a igreja não é algo plano, a igreja é algo levantado, erguido. E Cristo é a nossa cabeça que está no alto. Então, todas as coisas têm que ser convergidas nele, por isso que existe a edificação na igreja. E esta edificação da igreja, Deus usa homens, né, seus servos, para trazer essa palavra da revelação e edificar a igreja. Então, ele tem apóstolos, profetas, né, mestres, pastores, evangelistas, que ele, por meio deles, então, ele pode canalizar, né, a sua palavra para a edificação. Em Apocalipse 1:1, fala que Deus queria mostrar aos seus servos todas as coisas que em breve irão acontecer. Mas ele, através do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, esse é o princípio que Deus trabalha. Amém? Sempre existe um canal para fluir essa palavra. E essa palavra, quando vem até nós, é em forma de revelação. Então, nós temos pessoas, né, servos de Deus, né, que canaliza esse falar para nós. O irmão Dong, durante 42 anos, ele fez esse papel. Ele, então, canalizava toda a revelação de Deus para a edificação da igreja.
e nós somos muito edificados. E esse é o princípio que Deus trabalha. Então Deus vai continuar fazendo isso. Amém? Precisamos orar bastante pelo Pedro Dong, pelo Ezra Mar, que hoje eles não só coordenam a obra em geral, como eles assumiram o ministério da palavra. Como é importante o ministério da palavra para a edificação da igreja. Nós precisamos que esses dois aí estejam bem, né? Sempre contemplando a glória do Senhor para nos passar, né? Senhor Jesus. E, a edificação, o Luiz falou da autoridade, exatamente, a autoridade vem de cabeça, vai da cabeça. Então, Apocalipse 22, 1 e 2, ali está muito claro que a autoridade de Deus vem do seu trono, certo? E vem através do fluir do rio, com árvore da vida juntos, até alcançar toda a cidade da Nova Jerusalém. Agora, essa edificação que vem da autoridade, esta autoridade é diferente do que nós imaginamos que já é autoridade. Quando pensamos em autoridade, dá medo, né? O policial aqui no medo aqui, Polícia Federal, né? Aquele delegado japonês ali, prendendo todo mundo. E eu vou no Shifu sempre, né? Aí quando vou lá estacionar o carro lá, e aqueles manobristas me chamam assim, o delegado chegou. Quer dizer, né, identificando com aquele delegado japonês que prende todo mundo, né? Os graúdos, né? Então, irmãos, quando você pensa em autoridade, você pensa em repreensão, opressão, não é verdade? Você fica com medo, se você tem feito alguma coisa errada, ele vem te cobrar, não é? Mas a autoridade de Deus é maravilhosa. A autoridade de Deus vem para suprir. Amém? Eu quero mostrar um versículo em 2 Coríntios 13, que o Paulo fala assim, 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 10, só para mostrar para os irmãos que é a edificação, né? 10, posso ler? Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para, respondo vocês, para, mais forte, para, e não para destruir. A autoridade de Deus que o Senhor confere aos seus homens de palavra é para edificação. Amém? E essa edificação, essa palavra, traz, claro, suprimento de Deus, que está no Apocalipse 22, 1 e 2, que Ulisses pediu para a gente ler, né? Olha só esse fluir. O trono simboliza a autoridade. Então ele disse, versículo 1, então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia pelo Cordeiro, que agora está junto no trono de Deus. Aleluia! No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz, olha só, aqui edifica, né? Porque a autoridade de Deus é para produzir 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Fruto é para comer, irmãos, para nos suprir, é suprimento para nós, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amém? Até as folhas nos ajudam para a cura dos povos. Graças ao Senhor. Até aí tudo bem, tal, né? E Cristo, Deus entregou toda a obra para Cristo. Mas imagina como que Cristo aparece assim e tal. Nós temos que louvar o Senhor.
apesar de que Deus entregou toda a obra para ele realizar, mas ele veio muito humilde. Ele apareceu, né? Ele era igual a Deus. Em Filipenses 2 fala que ele era igual a Deus, mas não quis, né? O fato de ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, ou se despojou. Isso é muito importante, ele se esvaziar totalmente. Ó Senhor Jesus! E depois, quando ele se fez homem, se esvaziou, porque ele estava na glória, junto com Deus. Ele saiu de lá, desceu até nós. Isso é um esvaziamento. Esse é o princípio que o Senhor nos deixou. E o seu viver aqui na terra, como figura humana, durante 33 anos e meio, viveu uma vida humilhada. Ele era humilde. Amém? Então, mas essa vida crucificada que ele viveu é o que nós devemos viver hoje. Amém? Essa vida do Senhor é para nós vivermos hoje na vida da igreja. Uma vida crucificada. Mas por causa do seu esvaziamento, da sua humildade, Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Então, esse é um princípio, irmãos. Quando você toma uma vida crucificada, quanto mais você toma a vida crucificada, mais Deus vai te exaltar. Amém? Então, a tal ponto que na sua morte, né, ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Para ressuscitar, Deus lhe deu um poder. Ó Senhor Jesus, poder para ressuscitar, que operou nele. Esse poder vem de onde? Vem de um viver de humilhação, um viver crucificada. Amém? Nós também podemos ter esse viver e ter o mesmo poder. Ó Senhor Jesus. Bom, aí a edificação, vem a revelação da palavra, aí essa palavra é para todo filho de Deus. E para essa palavra poder alcançar todos os filhos de Deus, Deus primeiramente precisa encontrar um lugar certo. Amém? Então, por isso que a importância é a base da unidade, a base correta. A base correta é a base da unidade. É onde um grupo de pessoas tem a mesma visão de Deus. E quando Deus fala para eles, eles recebem aquela palavra, sabem que essa palavra é para todos os filhos de Deus. Certo, irmãos? E, por exemplo, eu vou citar o Vilmar, aqui que está perto de mim. Vilmar tem um terreno aí, lá em Morumbi tem um pedaço de terreno, e aí ele foi viajar. 3 semanas fora, a serviço do banco. Aí eu vou lá e construo a minha casa no terreno dele. O que vocês acham? Né? E aí o Vilmar volta, mas fica uma arara comigo. André, você edificou uma casa no meu terreno? Não, calma aí, Vilmar, que isso? A fundação é ótima. O fundamento que eu pus aqui dessa casa é sólida, a casa não vai cair. Mas esse terreno está errado, esse terreno é meu. Amém? Então o fundamento é Cristo. Cristo é correto em qualquer lugar. Amém? Mas aí que está o problema do terreno, da base. E qual é a base correta que a Bíblia nos ensina? A base é a base da localidade. Amém? Nós estamos em São Paulo, a igreja é a igreja que está em São Paulo. Assim como a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em e etc., né? Jerusalém. Então, não podemos construir nada no terreno vizinho. Precisamos ter o próprio terreno. Então, Deus precisa de um grupo que viva nessa base correta. Vamos ver nessa base correta?
Amém? E nós aqui representamos todos os filhos de Deus. Tá bem? Porque o nosso coração é isso. Por isso falamos de inclusão. Amém? Não de exclusão, de inclusão. Aleluia. Então Deus pode livremente falar conosco, sabe que nosso coração não é fechado nem limitado. Essa palavra, inclusive, era para todos os filhos de Deus. Se tomarmos essa posição correta, então Deus vai revelar mais para nós. Porque por aí, muitos pastores já falaram com nossos irmãos, e falam assim, olha, a palavra está com vocês. A palavra profética está com vocês. Por que eles reconhecem isso? Porque nossa base é de unidade. Senhor Jesus! Aleluia! Né? Então, essa base de unidade é muito importante para nós incluirmos no nosso coração, primeiramente. Quando fala de incluir, primeiro o nosso coração tem que incluir todos os irmãos. A mesa do Senhor, daqui a pouco nós vamos partir o pão. Essa mesa representa o seu pão e cálice, todos os filhos de Deus nesta cidade. Ó Senhor Jesus. Então, em Deuteronômio 12 é muito forte isso. Vá ao lugar que eu escolhi, e ali para pôr o meu nome. Senhor Jesus. Então, nosso coração esteja aberto para, então, aí viver a vida da igreja, incluindo a todos. Por exemplo, se eu falo assim, por exemplo, Paulo escreve uma carta para a igreja de São Paulo. Ele vai, essa carta, esse carteiro que vai entregar essa carta, vai entregar para qual grupo? Batista? Perdão, com todo respeito, se alguém reunir na Batista, não tem, no meu coração, né, é de amor a todos. Se entrega para Batista, mas a Batista, só para o Batista. Porque se você não é Batista, você está excluído. Não é verdade? Ou a igreja presbiteriana, mesma coisa. Então, não podemos colocar a igreja em base de verdade bíblica, nem de pessoas, porque igreja luterana. Não existe. Igrejas luteranas são aqueles que seguem o ensinamento do Lutero. E aqueles que não seguem o ensinamento do Lutero, estão excluídos? Estão excluídos, né? Então não serve para ser base da unidade. E eu vou fundo, tá? E depois outro não pode, verdade, pessoa, e o terceiro, prática, né? Igreja pentecostal, desculpe, tá? Estou falando isso aí, mas é preciso para clarear os irmãos. Pentecostal, praticam, né, de falar línguas estranhas e tudo tal, expulsão de demônio e tal. E quem não faz isso está excluído. Por isso, a base da localidade é muito importante. E aqueles que nele reúnem. Por isso, precisamos estar sempre unânimes entre nós, né? Unidade é o fator predominante para a economia de Deus. E nós tendo isso no coração, o Senhor vai revelar mais e mais para nós, sabendo que isso não vai ser guardado para nós e nós vamos distribuir essas riquezas para os filhos de Deus. Por isso, esse foi o encargo do irmão Dong de criar CEAP. Ali formam os comportores para levar os livros, não é? Da revelação de Deus, da revelação da palavra de Deus, para alcançar todos os filhos de Deus. Amém? Está claro isso? Sim, por isso que existe a editora Árvore da Vida, por isso existem as cooperativas. Aliás, as cooperativas, quando a gente vai comprar o livro no serviço de literatura da igreja, a gente não deve visar só nós. Precisamos pensar nos filhos de Deus, que essa carta do Senhor também é para eles. Amém, irmãos? Vamos despertar para isso?
temos que incluir a todos os filhos de Deus. Senhor Jesus, esse é o papel da igreja. Aí então nós vamos para o progresso do evangelho. Esse ano Pedro falou que é tempo de arrumar a casa, aleluia. Nossas reuniões têm que ter entusiasmo, muito entusiasmo. Viver no Espírito, expressar o Espírito. Amém? Também incluir a todos para servir o Senhor. E também excelência. Vamos servir o Senhor com tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos fazer, vamos fazer o melhor. Porque estamos fazendo para o Senhor. O Senhor merece o melhor de cada um de nós. Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, então ano que vem nós vamos pregar o Evangelho. Não só o Evangelho da Graça, como também o Evangelho do Reino. E a Igreja de São Paulo. Quando nós saímos pregar o Evangelho, precisamos ver se tem cidades perto da gente, a gente precisa pregar o Evangelho e levantar a igreja. Levantar a igreja, levantar grupo familiar de cuidado mútuo. Nossa missão é muito importante e muito grandioso. Amém? Amém. Senhor Jesus, o tempo já esgotou, vamos partir o pão. Desculpe, atrasei 4 minutos. Irmãos, me perdoem, eu esqueci de ler alguns versículos, eu queria só ler rapidinho para vocês e fazer uma oração, tá? Lá em Apocalipse 22, que fala do encabeçamento de Deus pela eternidade, né? Deus vai estar encabeçando essa terra, irmãos. Aí você vai ter o rio, vai ter a árvore da vida. Irmãos, isso é futuro, mas que Deus seja o nosso cabeça hoje, tá certo? Em todas as coisas. Isso acho que tem que ficar forte para nós. Nas mínimas e nas grandes coisas, Deus precisa ser o nosso cabeça. Na vida da igreja, Deus precisa ser o nosso cabeça. E aqui em Apocalipse 22, irmãos, fala assim, versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nessa cidade nunca mais vai ter maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, que somos nós, o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Nós vamos ter o nome do nosso Senhor gravado na nossa testa, irmãos. Então, já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Amém? Mas, irmãos, novamente, isso é lá no futuro. Isso tem que acontecer hoje na nossa vida diária aqui, tá? E isso só vai acontecer, irmãos, se nós tivermos o encabeçamento do Senhor, tá certo? Se nós ganharmos a vida que está na palavra de Deus, irmãos, aí nós vamos ter um viver adequado, onde Ele é o nosso cabeça. Amém? Eu queria orar, irmãos. Vamos fechar nossos olhos, por favor? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelos livros que o Senhor tem dado para nós. Senhor, nós queremos desfrutar mais dessa palavra tão rica. Senhor, para que o Senhor possa acrescentar a Ti mesmo dentro de nós, mudando a nossa natureza. Senhor, muitas vezes somos ainda como um jumento teimoso, Senhor, que acha que sabe fazer as coisas. Senhor, até mesmo na Tua obra, na Tua igreja, Senhor, nós somos cheios de opiniões. Senhor, nós queremos nos submeter ao Teu encabeçamento. Assim como o Senhor nos criou lá em Gênesis, para sermos totalmente um contigo, encabeçados no Senhor, assim como nós seremos no futuro também, Senhor, totalmente encabeçados em Ti. Senhor, mas no dia que se chama hoje, que possamos na prática ser encabeçados pelo Senhor. Senhor Jesus, Senhor, para que o Teu Evangelho possa avançar, o progresso da Tua vida possa acontecer, Senhor, não apenas na nossa vida, Senhor, mas na vida das pessoas ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, nos encabeça. Seja o nosso cabeça em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes coisas. Senhor, nas coisas do nosso dia a dia ou nas coisas da vida da igreja. Senhor, nas coisas da obra. Senhor, seja o nosso cabeça. Confessamos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Nos entregamos a Ti, Senhor Jesus. Irmãos, por favor, repita comigo, ok? Senhor Jesus, Tu és o meu cabeça. Eu me entrego a Ti
para ser conduzido pelo Senhor em todas as coisas. Na minha vida, Senhor, na obra, Senhor, na vida da igreja, Senhor, que haja o teu encabeçar. Senhor, eu te amo e confesso, o Senhor é o meu cabeça. Jesus é o Senhor. Amém.